Quem é LIDE transforma. O LIDE apoiou a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei que reformula o saneamento básico brasileiro. Quem é LIDE inova. O LIDE ajudou a criar o Pacto pelo Esporte, um acordo entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro. Quem é LIDE educa. O LIDE colabora com o Instituto Ayrton Senna em projetos de educação que chegam a 1,5 milhão de crianças a cada ano. Quem é LIDE conecta. O LIDE promove a conexão para alavancar relacionamentos, parcerias e novos negócios. Quem é LIDE conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é LIDE participa. Bem, muito boa tarde a todos que nos acompanham agora pelos canais de transmissão do YouTube, do Sistema Fiente. Eu vou passar a palavra ao presidente do Sistema Fiente, Gustavo de Oliveira, para que faça a sua saudação, anuncie o nosso palestrante, o professor Adriano Pires, que já está com a gente, e conduza aí palestra e debates. Só um minutinho, Gustavo. Tá ótimo. Só um segundo, a gente está subindo para o YouTube a nossa transmissão. Boa tarde, professor Adriano Pires. Já aparece aqui na tela para todos nós. Estou só esperando a técnica me dar o ok aqui, para que a gente possa iniciar. Bom, primeiro, dar as boas-vindas a todos vocês aqui à Federação das Indústrias, agradecer mais uma vez ao Evandro e todos os membros da LIDE Empresarial por essa parceria aqui com a Federação das Indústrias e com diversas instituições, Evandro, promovendo debates muito importantes para toda a sociedade. E nessa tarde, de maneira muito especial, a gente tem a alegria de poder mostrar um pouco do trabalho da Energisa, que além de ser uma empresa do segmento industrial, associada à Federação das Indústrias e aqui ao nosso Sindenergia, cumpre, Riberto, um papel fundamental na estratégia de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, porque a gente sabe hoje, uma das grandes agendas do mundo é a agenda da energia, não só de qualidade, mas da energia sustentável e da energia a preços competitivos para que todos os setores da economia possam se desenvolver. Então, acho que a apresentação que foi feita aqui para quem está no auditório conosco nos deu muita certeza de que o Grupo Energisa não está medindo esforços para resolver e avançar nessa agenda da energia, não só aqui no Estado, mas em toda a sua região de atuação. E aí, passando objetivamente agora a nossa palestra, eu vou rapidamente ler o currículo do professor Adriano Pires, que vai palestrar aqui para todos nós. Primeiro, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e consultor de diversas empresas. Eu, como aluno de engenharia no Rio de Janeiro, mas estudei na PUC, não estudei na UFRJ, professor, pude acompanhar muitos dos seus trabalhos lá na década de 90, setores como energia elétrica, petróleo, gás, o gás natural, a questão dos biocombustíveis, e é uma alegria saber que toda essa trajetória de experiência a serviço do país hoje vai estar compartilhada aqui conosco. Professor economista de formação pelo UFRJ, mestre em planejamento energético também pela COP e UFRJ, doutor em economia industrial pela Universidade de Paris, já emprestou o seu talento ao governo na Agência Nacional de Petróleo, em diversas posições, e dedica grande parte da sua trajetória a replicar o conhecimento que produz e adquire na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou dispensar a leitura dos detalhes, professor, porque o que nos interessa realmente é o conteúdo que o senhor vai compartilhar com todos nós aqui nessa tarde. Seja muito bem-vindo a essa transmissão, seja muito bem-vindo a esse evento da LIDE, que está sendo hospedado aqui na Federação das Indústrias de Mato Grosso, e está com o senhor a palavra para que o senhor possa, mais uma vez, nos esclarecer nesse tema que é tão importante e tão caro para o desenvolvimento do nosso país. Boa tarde, professor Adriano. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer o convite da LIDE Mato Grosso, a Federação de Indústrias do Mato Grosso também, para que a gente converse hoje um pouco sobre esse tema, como você bem colocou, que está aí na ordem do dia, que é a questão da energia. Esse tema é um tema que vem
tendo aí inúmeros debates e discussões que se aceleraram, né, nesse ano de pandemia, né? Então, nesse ano de pandemia, você teve aí aquela expressão transição energética mais falada do que nunca, né? Essa transição ela já vem acontecendo há alguns anos, né? Porém, na pandemia, muitos colocam que essa transição vai ser acelerada, né? Vai ser acelerada por quê? Porque as mudanças climáticas elas estão aí, né? Na mesa de discussões, e muitos afirmam que é uma espécie de um copo d'água, as mudanças climáticas, que está enchendo, né? E quando ele transbordar, ele poderá, né, causar uma situação muito pior para a humanidade do que está causando a pandemia do coronavírus, né? Então, vamos tentar discutir um pouco isso, né, e tentar dar um enfoque mais frontal assim, na questão da energia elétrica e o Brasil, né? Então, o que eu acho, né, é que as transições energéticas, se a gente olhar a história do mundo da energia, elas sempre foram muito lentas, né? A transição energética da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, né? E agora esse último, não sei se é o último, né, mas esse novo ciclo, onde todo mundo, ou a maioria, né, concorda que a gente está indo para uma matriz energética cada vez mais limpa, né? Energias renováveis e limpas. E nessa transição você tem uma energia que seria muito importante, né? que é o gás natural, né? Então, o gás natural, apesar de ser um fóssil, ele seria o responsável, né, por esse último ciclo de combustível fóssil no mundo, né? O primeiro, carvão. A Revolução Industrial Inglesa é explicada pelo advento do consumo do carvão como fonte de energia. O século XX é muito explicado pelo petróleo, né? A gente é bom sempre não esquecer que a maior indústria do século XX foi o automóvel, e foi o automóvel que você tinha petróleo, né, em abundância e barato. E agora, então, chegaria a vez aí do gás natural. O gás natural que tem caído de preço e tem aumentado muito a oferta nesses últimos anos no mundo, né? E por que isso está acontecendo? Primeiro, por movimentos tecnológicos, né? Antigamente, o gás natural ele só conseguia ser consumido através do modal de dutos, né? Você tinha uma reserva de gás, você colocava num duto e levava para o mercado consumidor. De anos para cá, você criou a tecnologia da liquefação, né? Então, você liquefaz o gás na reserva, no campo de gás, coloca ele num navio na forma líquida, leva até o mercado consumidor, e no mercado consumidor você regasifica esse gás, ou então você consome ele de forma líquida. Então, isso fez que aumentasse muito a oferta de gás, porque você transformou reservas que antes não eram econômicas em reservas econômicas, por exemplo, na África, né? E o segundo advento tecnológico foi no início dos anos 2000, o chamado shale gas americano, né? O shale gas americano, que acabou transformando os Estados Unidos no maior produtor de gás, no maior exportador de gás natural do mundo. Então, esse volume de oferta transformou o gás numa chamada energia da transição e fez que o gás, né, passasse a ter muito protagonismo numa série de matrizes energéticas mundial, a começar pelos Estados Unidos, onde o gás natural, né, substituiu nos últimos anos praticamente todas as centrais térmicas de carvão, né? E agora também começa a penetrar no mercado de transporte, substituindo o diesel em caminhões, em locomotivas e até em navios, né? E nós aqui no Brasil, nós também estamos nessa situação de encarar a transição energética. Mas a gente aqui tem uma particularidade muito grande, porque nós somos um país onde nós temos uma matriz energética e mesmo uma matriz elétrica muito limpa, principalmente a nossa matriz elétrica, em função da gente ter gerado durante muitos anos como principal fonte primária de energia a água, né? Então, né, as nossas hidrelétricas, que hoje já não têm uma importância tão grande como tinham no passado, mas continuam ainda sendo a principal fonte geradora de energia, nos fez ter uma matriz muito limpa, né? E nos últimos anos, a gente está vendo aí o crescimento aí da energia eólica, né? Nos próximos anos, eu tenho certeza que nós vamos ver também o crescimento
da energia solar, né? Principalmente nessa modalidade de geração distribuída, né? E o gás, né? A gente também, eu acho que tem uma chance do gás também, no Brasil, ter mais protagonismo e ser também a energia da transição. O grande problema que a gente tinha no Brasil, anteriormente, é que você não tinha uma produção de gás no Brasil substantiva. Tanto que o nosso mercado de gás foi desenvolvido através do gás boliviano, vindo pelo gasoduto Brasil-Bolívia, né? Que passa aí até perto aí do Mato Grosso. Inclusive, Mato Grosso tem uma térmica que foi construída para usar o gás da Bolívia e foi construído até um gasoduto para isso, um gasoduto especial que se chama Lateral Cuiabá, né? Mas agora, e tinha também um outro obstáculo para o mercado de gás crescer no Brasil, era o monopólio da Petrobras. Então agora você tem uma situação diferente, né? Você tem uma grande oferta de gás no mercado nacional e você também tem no Brasil, né, uma situação onde a produção do gás do pré-sal ele deve dobrar nos próximos 10 anos. Além disso, eu imagino que com as atuais privatizações que a Petrobras tem promovido de uma série de campos onshore, a produção também onshore de gás no Brasil deve crescer muito nos próximos anos. Hoje, praticamente, você tem um único projeto de gás no Brasil onshore, que é o projeto da empresa da Eneva, onde ela faz térmicas na boca do poço e transforma a molécula de gás, né, em elétron, né, para levar para o Brasil inteiro dentro do sistema integrado nacional de energia. Então, e por outro lado também, a Petrobras, né, com a nova política da Petrobras, com a refundação da Petrobras, depois daquela situação muito complicada que ela viveu anos atrás, e de certa maneira ainda vive, de uma empresa muito alavancada, com dívida muito alta, ela resolveu sair desse monopólio da área de gás e, dentro do plano de desinvestimentos da empresa, ela vendeu já as duas grandes redes de transporte de gasodutos, né? A TAG, que leva gás para o norte e nordeste do Brasil, e a NTS, que leva gás aí para o sudeste e sul do Brasil. E agora deve vender também a participação dela no gasoduto Brasil-Bolívia, onde ela tem cerca de 51%. Então, a gente está num momento interessante de gás no Brasil, e esse momento também está lá no Congresso Nacional. Você está discutindo uma nova lei do gás, ela já foi aprovada na Câmara de Deputados e agora está tramitando no Senado Federal, né? E essa lei tenta também, então, aumentar, né, esse potencial de mercado de gás no Brasil. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem uma oportunidade e aí, para isso, nós precisamos também de ter uma política também mais adequada, na minha opinião, e até mudar um pouco a lei que está tramitando no Senado para que o gás realmente vire protagonista, né, e a energia da transição no Brasil. O gás natural hoje ele tem uma importância muito grande no setor elétrico, né, porque a gente tem uma matriz elétrica brasileira hoje baseada muito em fonte intermitente, né, que é o vento, o sol, né, e a própria hidrelétrica, né, porque hoje no Brasil você só consegue construir termoelétricas a fio d'água, né, e essas termoelétricas não têm reservatório e, portanto, elas só geram quando chove, né? Então, isso cria uma matriz baseada muito em intermitência e dependendo muito da questão climática, o que é perigoso quando a gente pensa em segurança de abastecimento de energia elétrica para o país. E o nosso gás do pré-sal é um gás associado a petróleo. O que quer dizer isso? É que quando eu tiro petróleo, eu tiro gás. Então, esse gás associado, ele é um gás que ele precisa ter uma demanda efetiva para ele, uma demanda garantida, porque caso contrário, o dono do campo ele vai preferir reinjetar o gás no campo do que escoar esse gás para o mercado, porque se ele não tiver uma demanda garantida, ele acaba comprometendo a produção de óleo no campo e o que dá o retorno do investimento é o óleo e não o gás. Por isso eu acho que o Brasil está precisando, no setor elétrico brasileiro, ter um planejamento mais integrado entre as diversas fontes de energia. É preciso que a gente reconheça nos leilões de energia os atributos de cada fonte. No caso do gás, então, a gente defende
que deveríamos ter térmicas na base do sistema elétrico, térmicas inflexíveis, usando o gás do pré-sal, que a única maneira de você monetizar o gás do pré-sal é com demanda garantida nessas térmicas. Essas térmicas também, além de possibilitar uma menor reinjeção de gás, hoje a gente está reinjetando, para vocês terem uma ideia, mais de 50 milhões de metros cúbicos por dia nos campos de pré-sal. Então, para a gente trazer esse gás para a sociedade brasileira, essas térmicas seriam fundamentais e elas também teriam um papel muito importante no setor elétrico, porque elas poderiam ajudar a gerenciar melhor o nível de água dos reservatórios brasileiros, né, e tirar uma volatilidade do preço da energia, né? Hoje, quando o ONS despacha energia, ele despacha a energia, primeiro a mais barata, né, na ordem do mérito, então a mais barata, a hidrelétrica, acaba esses reservatórios ficando com níveis muito críticos, como estamos vivendo atualmente, por exemplo, e você é obrigado a despachar fora da ordem do mérito econômico, e aí você começa a entrar, inclusive, térmicas a diesel, o que cria uma volatilidade muito grande no preço da energia, né? A título de exemplo, no início da pandemia esse ano, em abril, maio, né, você imaginava que o PIB brasileiro ia cair -8%, que o preço da energia na média do ano seria de R$100 um megawatt-hora, né? Chegou a ter preço a R$40 em maio da energia. O que a gente vê hoje, no terceiro trimestre de 2020? Um preço de energias muito alto, se aproximando do teto do PLD, R$600, tá certo? Por quê? Porque os reservatórios estão com nível de água crítico, né? Isso vem acontecendo desde 2013, né? Nunca de lá para cá se recuperou a contento o nível dos reservatórios, e também você teve nesse terceiro trimestre de 2020 um crescimento da economia. A economia brasileira cresceu 7,5% mais do que no segundo trimestre de 2020, apesar de que a gente vai fechar o ano, como todos vocês sabem, com um PIB aí de -4% a -4,5%, mas não é o -8% que se imaginava em abril e maio, né? Então, isso aí, num ano de pandemia, a gente está tendo esse problema. Então a térmica na base, ela ajudaria a resolver esse problema, né? E, além disso, ela poderia também ser uma espécie de uma bateria virtual para a fonte eólica e solar, garantindo uma expansão com segurança de abastecimento, né? As baterias hoje ainda são muito caras, né? Elas ainda não conseguem permitir uma tarifa condizente com o nível de renda da população de países como o Brasil, né? Eu sempre falo que está muito na moda o ESG, né, que foi falado hoje aqui, mas a gente tem que estar, eu vejo muita preocupação com o E e pouca preocupação com o S, né? Eu acho que no Brasil a gente devia até inverter essa sigla, em vez de ESG, deveria ser SEG, né? Mas, enfim, e também térmicas flexíveis de partida rápida para dar redundância no sistema, né? Para a gente não ter eventos como a gente viu recentemente no Amapá, né? Uma coisa incrível, né? Uma coisa que não dá para acontecer no século XXI, você deixar uma população, uma região, tantos dias sem energia, que levou, inclusive, a um estado de calamidade pública, porque você garantia a segurança energética ali através de uma linha de transmissão e transformadores, e você não tinha redundância no sistema. Então, eu acho que o Brasil hoje está passando uma situação, é bacana, o setor de energia é um setor que está passando por uma revolução tecnológica inacreditável. É uma coisa realmente que a gente fica surpreso a cada dia. Mas a gente tem sempre também que administrar o curto prazo, né? A gente tem que entender que o Brasil precisa de energia de qualidade, precisa ter tarifas adequadas ao nível de renda da população, e para isso eu acho que a gente tem que ter um planejamento mais integrado das fontes que o Brasil possui. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma diversidade energética como a nossa para a energia elétrica. Tem água, tem vento, tem sol, tem biomassa, tem gás, né? Mesmo no setor de transporte, nós temos o etanol, né? Que às vezes eu fico preocupado quando eu vejo tantos elogios ao carro elétrico, né? Quando a gente sabe que o carro etanol é menos poluente do que o carro elétrico, né? Então, aquela coisa que o Nelson Rodrigues falava, do nosso complexo de vira-lata. Até quando a gente vê hoje uma discussão sobre hidrogênio, uma das maneiras melhores de fazer hidrogênio verde é com etanol, né? Então, eu acho que essa coisa do carro elétrico
é uma coisa que se fala tanto, virou tanto modismo, e com um país, volto a dizer, que tem o etanol como nós aqui no Brasil. Voltando um pouco à matriz elétrica, para também não me alongar muito e a gente poder ter tempo de discutir algumas questões, então me parece que a gente tem que trabalhar para que não tenhamos problemas de oferta de energia. Hoje até o próprio presidente Bolsonaro veio a público chamar a atenção que a gente poderia ter apagões aí em função dos reservatórios estarem baixos, né? Então a gente precisa ter um planejamento com as fontes mais integradas de energia. A gente precisa ter leilões de energia que reflitam os atributos de cada fonte e o custo total de levar essa energia até o consumidor. Eu quero dizer com isso é que cada fonte de energia tem um atributo particular. Eu sempre falo que não existe energia ruim. O ruim é não ter energia, né? E hoje os leilões no Brasil, quem ganha leilão de energia elétrica no Brasil é quem oferece o menor lance e não o menor preço, porque os atributos não são computados nos leilões. Além do mais, também, eu acho que o Brasil é um país continental. A gente precisa de fazer leilões regionais, leilões locacionais. O gás natural, por exemplo, através de leilões locacionais, você pode interiorizar os gasodutos, né? É um absurdo, na minha opinião, o centro-oeste brasileiro não ter acesso a gás natural, né? Eu acho que não faz sentido nenhum a gente ter uma região como o centro-oeste brasileiro sem acesso a esse gás natural. Então, além disso, a gente precisa também, na minha opinião, rever um pouco a governança do setor elétrico. Você tem muitas entidades no setor elétrico, você tem o Ministério, você tem as secretarias do Ministério, você tem a ANEEL, você tem a EPE do Planejamento, você tem o Operador Nacional do Sistema, você tem a Câmara de Compensação de Energia Elétrica, a própria Eletrobras estatal. Precisa rever essa integração, porque me parece que não há uma comunicação como deveria haver, e volto a repetir, o Amapá elucida bem o que eu estou falando de tentar rever essa governança. E, por fim, nós temos, sim, que olhar essas tecnologias novas, fazer programas de eficiência energética. A gente tem que entender que eficiência energética não quer dizer que a gente está preocupado que vai ter racionamento, não é nada disso. A energia é uma coisa que precisa ser consumida cada vez mais com racionalidade, porque qualquer geração de energia, seja ela qual for, ela sempre tem impacto ambiental. Então, a maneira de produzir menos impacto ambiental é você tendo uma maior eficiência no consumo da energia. Então, isso é bastante importante. E as tecnologias novas, esses modelos como geração distribuída, eles são bem-vindos ao Brasil, mas tem que ter cuidado também. É preciso rever um pouco a regulação. Hoje, a geração distribuída, na minha opinião, tem um grave erro, porque ela acaba penalizando até as próprias distribuidoras, né, que perdem o mercado para a geração distribuída e não são remuneradas em relação a isso, né? Eu digo que hoje o próprio sistema fotovoltaico no Brasil ele é um pouco Robin Hood às avessas, né? Por quê? Porque quem tem dinheiro para botar o painel solar, para ter uma energia mais barata, é privilegiado. Quem não tem o recurso, ele continua pagando a energia mais cara. Até porque a gente tem que entender sempre que o setor de energia é um condomínio. Se algum apartamento não paga o condomínio, os outros vão pagar mais caro. Então, a geração distribuída está precisando de ser revista essa regulação, porque ela está crescendo no Brasil, na minha opinião, de forma desordenada, regulatoriamente falando, e isso não é bom, isso vai dar problema, já está dando problema, inclusive. Eu acho que o próprio Mato Grosso, não sei, eu gostaria até de ouvir a Energisa em relação a isso, mas eu acho que a Energisa sofre com essa regulação da geração distribuída mal feita e acaba que muito consumidor culpa a distribuidora por um problema que não é da distribuidora, né? Mas, de qualquer maneira, a gente precisa também de rever essas regulações à luz das novas tecnologias, né? À luz desse novo mundo que a gente vai ter pela frente. Os monopólios naturais, que são a distribuição de energia, como a transmissão, cada vez eles vão ser mais questionados pelas novas tecnologias. Eu acho que hoje, quando você tiver uma nova, for renovado contratos de concessão das distribuidoras de energia elétrica, esses contratos já não vão ser renovados por prazos tão longos, vai ter um outro tipo de discussão, porque esse mundo, volto a dizer, passa por uma revolução que
me parece que a pandemia fez acelerar esse movimento de transição, vai também acelerar a entrada de novas tecnologias, né? E a gente vai passar realmente por uma era, né? Onde a gente vai chegar lá na frente, né? Não sei se é daqui a 20 anos, 30 anos, eu acho que é mais demorado, talvez, do que as pessoas pensam, dado a história das transições energéticas, mas com certeza a gente caminha aí para não usar mais as energias sujas, né? Como é o caso do petróleo, né? Anos atrás, se imaginava que você ia ter o petróleo acabar um dia, né? Porque não ia ter mais petróleo. Hoje a gente sabe que não é isso que vai acontecer. O que está acontecendo é que a gente está chegando a um pico de demanda de petróleo, né? O petróleo vai continuar existindo, mas a gente está chegando a um pico de demanda de petróleo, porque ele vai perder espaço para essas fontes mais limpas que a gente vê proliferando no mundo. Acho eu que, para terminar, que a história da energia ela está muito ligada ao monopólio de fontes primárias de energia. Então, na Revolução Industrial Inglesa, né, volto a repetir, você tinha um monopólio do carvão, né, o carvão mineral. No século XX, basicamente, você teve o monopólio do petróleo, né? Agora, no século XXI, principalmente lá da metade do século XXI e século XXII, eu não vejo mais monopólio de fontes de energia. Eu vejo matrizes energéticas cada vez mais regionalizadas e cada país também se utilizando das suas vantagens comparativas em relação à energia. E nesse sentido, pessoal, o Brasil, volto a dizer, é um país privilegiado. O Brasil tem tudo para se tornar uma potência verde na área de energia e até uma potência verde também na área do agronegócio, né? O agronegócio que hoje é feito na região de vocês de uma maneira sustentável. A gente hoje, o Brasil tem tudo para, no mundo pós-pandemia, finalmente a gente ter uma posição de destaque, a gente deixar de ser o país do futuro, a gente está dentre as principais potências do mundo. Por quê? Porque nós temos hoje um atributo que pouquíssimos países têm, que é o potencial verde desse país. Se a gente tiver política pública consistente, esse potencial verde é o grande passaporte que esse país possui para se tornar uma grande potência econômica mundial no mundo pós-pandemia. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês. Professor Adriano Pires, nós é que agradecemos em nome do LIDE, em nome da Fiente, em nome da Energisa e de todos que estão aqui conosco. E eu queria abrir a palavra, né, para a plateia que está nos acompanhando aqui desde o início, para os encaminhamentos de ponderações, questionamentos, perguntas ao professor Adriano. Ele tem mais uns minutos para ficar com a gente aqui, gentilmente. Então, por favor, se apresente com nome, empresa, função, para que ele saiba quem é que está falando, e encaminhe, por favor. Já vi microfones abertos, professor. Boa tarde, meu nome é Eduardo Oliveira, eu sou presidente do Sindenergia, um dos sindicatos aqui que compõem a Federação das Indústrias de Mato Grosso. Primeiramente, agradecer a oportunidade de participar do evento, cumprimentar aí nas pessoas aqui do Riberto, do Evandro, Gustavo está ausente agora, a Valone, que é do nosso sindicato, e parabenizar, professora, a sua fala, simplesmente para lá de inteligente, elucidadora. Acho que ela dá um panorama geral muito rápido aí do setor elétrico, fala um pouco de combustível, gás, não fala só de eletricidade, fala de energia. E dizer também que quando, por exemplo, a gente diz que a Energisa ela paga o preço, às vezes, do cidadão, do consumidor, achar que a energia está cara, só para dar um exemplo, nós, o setor, nós somos mais ligados à área de geração hidráulica, né, hidroeletricidade, hidrelétricas, a gente também paga um preço parecido, fazendo uma comparação. Muita gente sem conhecimento nos acusa de uma série de coisas aliadas à pobreza, mortandade de peixe e outras coisas que a hidrelétrica não necessariamente tem essa culpa ou sozinha, né? Enfim, teve um assunto que não foi colocado, gostaria de ouvir, professor, sobre o GSF. Eu, pessoalmente, não debato muito o GSF, mas eu sei que é um assunto na agenda aí da ANEEL, é um grande desafio. Cada vez que a gente acha que a solução para o GSF está sendo costurada, ele vem sendo postergado de novo, né? Nós falamos aí do debate da GD, sem dúvida, esse debate é um debate do momento.
Eu já estive em outros eventos aí com a Energisa e também com o sindicato, no seminário, quando eu também defendi esse problema que é você, às vezes, incentivar demais um setor e prejudicar o outro, né? Dentro de energia, na eletricidade, isso existe também. Incentivo cruzado, né? Que é para saneamento, irrigação, algumas coisas assim, tarifa social e outras. Então, se possível, mais uma vez aí, parabéns pela fala e ouvir um pouquinho do GSF, professor, sua opinião aí e sugestão. O GSF, né, ele foi um grande fantasma, né, um grande problema que o setor viveu nos últimos anos. Né? Isso porque você mudou, né, a composição de geração da matriz elétrica brasileira. Né? Lembra, você deve saber melhor do que eu, né? Antigamente, aí 80%, 85% da geração de energia no Brasil era hidráulica. Né? Isso foi caindo ao longo do tempo, né? Com a entrada aí principalmente nos últimos anos, da eólica. Né? O Brasil hoje é um dos grandes geradores de energia eólica do mundo, né? O que é muito bom. Então, se criou uma conta gigante a se pagar, né? E que finalmente aí foi resolvido, pelo menos o passado, né? Lá no Congresso Nacional, com a aprovação aí de uma lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. O problema é que a gente não pode deixar que essa coisa ressurja outra vez no futuro. Eu acho que a discussão aí, de fundo, é a gente entender que o MRE hoje não funciona mais como funcionava antigamente, né? E a gente tem um debate para requalificar, vamos dizer assim, a função, né, de cada fonte de energia na matriz elétrica brasileira. Eu acho que a função que é dada à hidrelétrica hoje, né, é uma função que ela já não pode mais cumprir, porque a matriz está mais diversificada e aí ela assume funções que as outras fontes não assumem e acaba pagando uma conta que não é mais dela. Gustavo, por favor, fique à vontade aí para continuar com a condução do debate. Professor, penso que uma grande questão que nós temos que colocar para o desenvolvimento econômico do país e da indústria brasileira é para onde vão nossos concorrentes, né? Nós aqui em Mato Grosso vivemos uma situação, eu diria, sui generis. O Estado é um grande produtor e um grande exportador de energia elétrica, uma energia limpa, renovável. A gente compete hoje com a indústria chinesa, tem uma geração suja, mas muito barata por características próprias, né, do sistema gerador chinês. As indústrias americanas ganharam incentivos importantes, principalmente nessa última administração Trump, mas através de proteção de mercado e tantas outras estratégias. Eu queria ouvir um pouco do senhor, como é que o senhor vê o futuro energético do país nesse contexto mundial. A gente vai ser competitivo, professor? A gente tem cacife e estratégias claras para oferecer energia barata e sustentável para o desenvolvimento econômico brasileiro ou estamos muito aquém de onde deveríamos estar? Olha, Gustavo, eu acho que a gente tem todas as condições de ser um grande player de energia competitiva. Eu não gosto muito de falar de energia barata, porque o negócio de barato é uma palavra muito complicada, entendeu? Mas eu acho que a gente tem condições de gerar energia de uma maneira muito competitiva em relação aos outros países e transformar a energia numa vantagem comparativa para o setor industrial brasileiro, para o setor de agronegócio brasileiro, enfim, para toda a economia do país. Por que eu sou otimista e digo isso para você? Porque a gente tem o mais difícil, né, Gustavo? A gente tem energia, né? A gente, como eu falei anteriormente, a gente tem vento, tem sol, tem água, tem gás natural, né? Enfim, tem biomassa, né? Então, um país que tem essa diversidade de ofertas de energia, a energia não pode ser um estrangulamento, não pode ser um fator que tira a competição, tem que ser o contrário. Então, o que acontece no Brasil hoje, na minha opinião, é o que eu te falei, é falta de uma política pública que transforme essa diversidade, né, inclusive regional. Se você olhar para o Brasil como um todo, cada região do Brasil ela tem uma energia que ela produz mais. Né? O Nordeste é o vento, o Centro-Oeste aí, o Sudeste, a biomassa, né? Lá o Norte, a água. Né? Então, a gente tem que ter uma política, quer dizer, que integre mais essas fontes de energia, tá certo? E também tem que ter uma política que veja esse negócio que eu te falei dos leilões.
Eu, por exemplo, converso muito com pessoas do exterior do Brasil, né? E professores, investidores, aí às vezes tem uma pergunta que sempre me deixa assim, numa situação complicada de responder. Perguntam assim para mim, por que a energia gerada em São Paulo com a biomassa, né, ela é mais cara do que a energia gerada com vento para atender São Paulo no Ceará? Uma coisa assim que é difícil responder. Mas por que é? Porque você não faz leilão com o tal do total cost, né? O cara esquece que tem que construir uma linha de transmissão gigante, né? Então, se a gente não tiver um planejamento integrado com os atributos de cada fonte, a gente não reduz o preço da energia. Outra coisa importante também é a questão do tributo, né? A energia é muito tributada, né? Na tua casa ou na minha, se a gente for pagar a nossa conta, metade da conta praticamente é tributo, é ICMS e PIS/COFINS. Nos Estados Unidos não é assim, entendeu? Você tem a energia pouco tributada. Então, eu também espero, a gente está falando tanto agora no Congresso Nacional de Reforma Tributária, eu acho que tem que estar atento para como essa reforma tributária vai tratar o setor de energia. E aí eu estou falando também de combustível, tá? Que também, mas o combustível polui. Mas temos que chegar aí a um denominador comum. Mas, de qualquer maneira, isso também é um fato que faz a energia ficar cara no Brasil. Outra coisa que faz a energia elétrica cara no Brasil são subsídios. Tem muito subsídio, cara. A gente precisa rever esses subsídios. Porque, volto a repetir, quem paga a conta do subsídio é o consumidor, né? Então, porque não tem esse negócio. E normalmente, consumidor por quê? Porque o grande caixa do setor de energia elétrica no Brasil é a distribuidora. A distribuidora é que arrecada tudo e depois paga o transportador, paga o gerador, entendeu? Então, eu acho que também uma outra coisa, a gente precisa rever essa questão de tributo na energia elétrica. Porque o que não dá, né, Gustavo, para aceitar, e a gente tem que fazer uma autocrítica, nós como brasileiros, o governo que está hoje de plantão, mas não é esse governo de hoje, isso já vem de outros governos para trás, governadores, prefeitos, toda a sociedade brasileira, a gente tem que nos questionar o seguinte: como é que pode um país rico em energia como o Brasil, mas muito, muito rico, com uma diversidade de fontes fantástica, talvez os Estados Unidos tenham uma situação parecida com a nossa em termos de diversidade, a gente ter uma energia cara e todo ano, vira e mexe, a gente discute se vai ter apagão. Tem uma coisa errada. Sem dúvida, professor. E muita coisa para se debater, para achar os caminhos e implementar as medidas, né? O nosso vice-presidente e deputado Carlos Avalone tem uma pergunta também para lhe fazer. Na mesma área, professor, no mesmo assunto, né? Na realidade, nós temos aqui, eu estava confirmando ali com o Roberto, nós temos aqui em Mato Grosso a 23ª tarifa mais cara do país. E muitas vezes a gente fala até que é a mais cara do país, mas na realidade eu fui ali confirmar, nós estaríamos com a 23ª mais cara do país em 60, 70 concessionárias. E, além disso, nós somos um estado em desenvolvimento. A energia já está sofrendo esse problema em 4 estados que são todos estados em desenvolvimento, abriram CPIs, inclusive aqui no Mato Grosso, onde eu sou o relator de Mato Grosso. E o custo da energia cai em cima deles. Quer dizer, a CPI nasceu para baixar o valor da energia. E eles é que pagam a conta, a concessionária que paga a conta de ser pressionado para baixar o custo da energia. E a gente sabe que houveram algumas mudanças. Por exemplo, no estado de desenvolvimento que nem o nosso, todo o investimento que é feito no estado para extensão de rede, para transformador, para tudo, ele entra na tarifa. Então, esse valor é levantado e depois ele vai entrar na tarifa. Acontece que parece que antes de 88, da Constituição, isso aí era dividido pela tarifa do Brasil todo. E a partir de 88 passou a ser dividido pela tarifa do Mato Grosso, dos moradores em Mato Grosso. Então, veja bem, nós somos um estado de desenvolvimento, nós somos responsáveis pelo superávit da balança comercial, tem pouco investimento em infraestrutura no nosso estado e a energia nós pagamos, quer dizer, o cara que mora aqui no Três Barras, que é um bairro pobre, é um bairro com menos recurso, no Santa Isabel e tal, ele vai pagar o custo da energia de todos esses investimentos que o Roberto falou do Araguaia. Não é justo. Quer dizer, o que está acontecendo hoje é que o custo da energia ele é alto,
porque o sistema, na forma de cobrar também, ele está descompensado. Eu acho que nessa revisão nós temos que trabalhar isso também, além dos subsídios, não é pagar a questão da irrigação do Brasil ou de tudo, e todo mundo, esse mesmo morador lá do Três Barras, pagar esse subsídio também não é justo. E falando do povo, para não falar do setor produtivo, que aí o preço é sempre um absurdo e quem paga de novo é o povo na hora de pagar a conta dos produtos por aqui fabricados. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso também. Bom, deputado, boa questão. Eu também sempre tendo a colocar, né, que no setor de energia, talvez mais do que em outros, a gente precisa de menos Brasília e mais Brasil. O Brasil é um país que reúne vários países. Então, as soluções também energéticas, elas precisam ser também regionalizadas, né? Por quê? Porque cada região ela tem uma característica diferente da outra, tanto a nível de extensão quanto a nível de consumidor. Né? Tem regiões que têm mais indústria, outras no agronegócio, outras o residencial, enfim. Então acho que a gente precisa de soluções regionais, e quando eu falo soluções regionais, também acaba envolvendo a questão da solução tecnológica. Então, por exemplo, uma região como Mato Grosso, que tem uma extensão territorial muito grande, a geração distribuída tem um papel muito importante, porque você não vai precisar fazer tanta linha, né? Colocar tanto transformador. Né? Então isso a gente tem que olhar com esse viés. Mas quem conhece o Mato Grosso bem é o senhor que é deputado daí. Acho que o senhor conhece mais do que o cara que está sentado lá no Ministério de Minas e Energia. Então, você tem que dar mais voz para os estados, para as regiões. Entendeu? Nesse sentido, da gente ter políticas que acabam, quer dizer, desonerando mais o consumidor. Né? Então, essa questão do subsídio que você falou é muito importante mesmo. Eu acho o seguinte, eu acho que se o governo quer dar subsídio para determinado setor da economia, eu não vou discutir se é justo ou se é injusto. Primeiro ponto é o seguinte, no Brasil, subsídio é uma palavra muito complicada, porque quando você dá um subsídio, o sujeito que recebe, ele nunca mais quer largar o subsídio. Ele não entende que subsídio é uma coisa temporária. No Brasil, a maior parte dos subsídios eles são permanentes, ou então eles têm um prazo muito além do que é necessário. Né? Segundo ponto, eu acho que quando o governo, seja ele qual for, quer desenvolver um programa, quem tem que pagar, né, talvez seja o contribuinte, né, lá o Tesouro Nacional, e não o consumidor da energia elétrica. Né? Por que ele tem que pagar por um programa que está sendo criado pelo governo federal? Por que o consumidor do Mato Grosso tem que pagar por um programa de irrigação para criar peixe na ilha de Itaparica, na Bahia? Então, essas coisas precisam ser resolvidas, porque se a gente não trabalhar nesse sentido eu chamo até dessa modernização, quer dizer, a gente não vai conseguir transformar, volto a dizer, uma vantagem comparativa que o Brasil tem de ser um grande produtor de fontes de energia de maneira diversificada, né? E a gente vai ter isso como uma desvantagem, né? Que eu falei no final da minha palestra. Olha, a gente tem tudo para ser uma potência verde, mas temos que trabalhar para isso, senão não vai conseguir. Professor Adriano, queria já iniciar os agradecimentos, respeitar o teu horário, conforme nós combinamos, pedir as tuas considerações finais, um minutinho, né, para a gente encerrar por aqui também. Por favor. Olha, eu queria agradecer mais uma vez ao LID Mato Grosso, a Federação das Indústrias de Mato Grosso, né, e continuo à disposição de vocês para outros eventos futuros e deixar uma mensagem que eu acho que o Brasil, volto a repetir, não tem um problema de energia. Energia no Brasil é a solução. O Brasil pode tranquilamente ser exemplo para o mundo, tanto na questão ambiental quanto na questão energética nos próximos anos. Bem, agradecer a gentileza e respeito, professor Adriano. Esperando vê-lo e tê-lo aqui conosco novamente. Essa missão que ficou com o Pedro, o combinado é estarmos juntos aqui para a gente tomar um vinho, em breve. É isso aí. Eu só lamento, isso eu ia terminar falando, só lamento não estar aí pessoalmente com vocês, para a gente poder tomar um vinho aí, comer uma bela comida em Cuiabá, que tem excelente restaurante, eu gosto muito de ir. Tá bom? Vamos tentar marcar de outra vez. Muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Um abraço.
Bom, peço que fiquem todos atentos às nossas redes sociais, tanto do LIDE, quanto do Sistema Fiente, quanto da Energisa, nossos canais de mídia dos nossos parceiros, TV Centro-América, Íntegra Comunicação Estratégica e o Livre, responsáveis, desculpa, pela divulgação desse evento, e sempre se inscrevam, por gentileza, para participar das redes sociais. Agradeço novamente a anfitriã desse evento, a Fiente, a parceria nesse evento com as marcas que nos apoiam, o Grupo Canopus e o Grupo Energisa, e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado. LIDE, quem é líder participa.